Bom dia, eu me chamo Beatriz Horst e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Discutindo a Radioatividade a partir da história de Marie Curie, que desenvolvi junto com os meus colegas Lucas Nunes, Vitória Figueiredo, Thaís Ventrúsculo e no qual fomos orientados pelo professor doutor Luiz Sebastião Barbosa Beme. Todos nós somos integrantes do programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática da Universidade Franciscana, que fica situada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A história da ciência, ela possui diversas figuras, personagens que são marcantes tanto pela sua história de vida pessoal, quanto pelas suas contribuições. A Marie Curie é uma dessas figuras, que se destaca por vários aspectos, seja ele social, por ter contribuído na ressignificação, do entendimento da época sobre o que era ser mulher, o que era de mulher e do que era possível ser feito por mulheres, quanto pelo seu aspecto científico, por ter sido a primeira mulher premiada com o prêmio Nobel, por ter sido a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes, mas principalmente pelas contribuições dela, pela jornada acadêmica e profissional dela, e na área da radioatividade serem essenciais até os dias de hoje. Só que quando a gente entra num aspecto social, da sociedade, a história da Marie Curie e as contribuições dela pouco atingem as escolas e essa população em geral. Normalmente pelo conteúdo de radiação e radioatividade ser considerado muito complexo e abstrato. Sabendo e reconhecendo a importância desses conceitos para a formação integral, mesmo reconhecendo essa importância, o tema ele é pouco abordado e quando se aborda sobre ele é de uma forma muito superficial, é restrita em alguns tópicos e normalmente a história da Marie Curie às vezes nem é abordada e quando se fala sobre a história dela e a contribuição dela para a gente entender hoje o que é radioatividade, ela se restringe a uma nota de rodapé, um apêndice, um anexo. Então, a história da Marie Curie não faz parte do ensino desses conceitos. A partir do momento que a gente realizou a atividade, a gente percebeu a importância de se compreender o processo natural da radioatividade como um todo, para depois a gente entender os conceitos envolvidos com a radioatividade de forma fragmentada. Hã, Normalmente, a gente só vê os conceitos de forma fragmentada, a gente não junta eles depois dentro de um grande conceito. Então, por isso que o foco desse estudo é na compreensão desse processo natural como um todo, tá? E para a gente entender qual que é esse processo, eu preciso explicar para vocês eles um pouquinho. Então, os elementos químicos são tipos específicos de átomos que podem ser naturalmente estáveis ou não. Quando a instabilidade atômica é devido ao excesso de prótons e ou de nêutrons presentes no núcleo desse átomo, esse átomo ele passa a ser reconhecido e chamado de elemento radioativo. Como todo o universo não gosta da instabilidade, quando esse átomo, esse elemento radioativo vai buscar a estabilidade nuclear, porque o excesso de prótons e ou de nêutrons está no núcleo, né? Então a instabilidade é nuclear. Esse átomo, que é chamado de núcleo pai, pode sofrer transformações espontaneamente, se transformando em um outro núcleo no processo, e esse outro núcleo vai ser chamado de núcleo filho. E como exemplo para toda essa atividade, a gente utilizou o rádio que decai para o radônio, já que o rádio foi um elemento descoberto pelo casal Curie, então toda a explicação conceitual está envolvida na história da Marie Curie. Todo esse fenômeno ele é chamado de decaimento radioativo, quando ocorre a transformação de um núcleo em outro. A consequência dessa transformação, desse decaimento, que é o termo certo, é a radioatividade. E a radioatividade, então, é a emissão espontânea de raios. Essa emissão espontânea, ela ocorre pela liberação do excesso de energia daquele núcleo, que está ali presente por conta do excesso de prótons e ou de nêutrons. E essa liberação de energia ela pode ocorrer de duas formas, na forma de partícula, e dentro do exemplo a gente fala da partícula alfa, ou na forma de onda eletromagnética, que são tipos diferentes de radiação. Essa liberação de energia de duas formas, desse excesso de energia, ela pode ocorrer de forma conjunta, acontecendo ao mesmo tempo partícula e onda eletromagnética, ou não. E isso depende única e exclusivamente do tipo de átomo, porque isso é algo intrínseco daquele elemento químico. Então aqui nós temos o núcleo pai, o rádio, que decai para radônio, e durante esse processo de decaimento ocorre a liberação da radiação na forma de partícula alfa e de onda eletromagnética, que é o gama, tá? E tudo isso é um processo de radioatividade que a gente aqui está chamando como um processo como um todo, né? E os conceitos fragmentados seria identificar o que é um decaimento radioativo, o que é radiação, o que é a radioatividade. Então, nesse trabalho, a gente vai tratar o processo como um todo.
E é importante ressaltar que apesar da gente identificar na figura as etapas como A, B e C, esse processo ele ocorre quase que instantaneamente, então não é possível identificar exatamente quando uma etapa começa e a outra acaba, tá? Então a gente propôs uma atividade que conectasse a vida e a obra de Marie Curie aos conceitos fundamentais de radioatividade, que são previstos para a educação básica do Brasil, possibilitando que esses estudantes compreendessem como se deu a construção desses conceitos ao longo da história. Então, nós relacionamos a história da Marie Curie com os conceitos científicos, e isso proporcionou que a atividade fosse mais rica e contextualizada. Então, a nossa abordagem desse trabalho é qualitativa. As atividades foram realizadas no primeiro semestre de 2024. Nosso público-alvo foram 15 estudantes do terceiro ano do ensino médio, de uma escola da rede pública do município de São João de Polesine, da região central do Rio Grande do Sul, Brasil. É uma cidade pequena, por isso que a escola também é pequena, e nós contamos com 15 estudantes, tá? Então, se preparou uma roda de conversa falando sobre a vida pessoal da Marie Curie, sobre a vida profissional dela, se refletiu um pouco sobre a temática de mulheres na ciência, se perguntou aos estudantes o quanto eles conheciam sobre a Marie Curie, se eles já tinham ouvido falar nela, e também se abordou, né, os conceitos básicos de radiação e de radioatividade que são previstos para a nossa educação básica aqui do Brasil. Então, ao longo da história da Marie Curie, sempre que a gente chegava em algum tema científico, esse conteúdo era explicado aos estudantes. As dúvidas que surgiam eram sanadas, e depois que essas dúvidas eram sanadas, seguia a história da Marie Curie até chegar em um outro tema. E assim esse processo foi sendo feito até a gente contar toda a história da Marie Curie. Então, a Marie Curie não foi uma nota de rodapé, não foi um apêndice, um anexo, não foi uma curiosidade. Ela foi o fio condutor para que a gente estudasse e trabalhasse o ensino de radiação e de radioatividade. Depois de todas as discussões e o conteúdo apresentado, se aplicou um questionário com 3 perguntas, tá? A primeira delas, o que é radioatividade e por que ocorre a emissão espontânea de raios? Quais são os tipos de emissão de raios? Exemplifique. O que é um decaimento radioativo? Dê um exemplo de decaimento. E por conta desse processo natural ser uma sequência de ações contínuas, mas que são partes de um mesmo processo, alguns estudantes eles conseguiram entender o processo como um todo, identificando o que é decaimento radioativo, o que é radiação e o que é radioatividade, enquanto outros estudantes conseguiram entender o processo como um todo, mas não conseguiram identificar o que era qual o conceito desses 3 termos científicos, decaimento radioativo, radiação e radioatividade. Então, por isso que as respostas dos questionários foram categorizadas em 2 grupos: aqueles que entenderam o processo como um todo e identificaram esses 3 conceitos, e aqueles que infelizmente não conseguiram identificar esses 3 conceitos, apesar de ter entendido o processo como um todo. Então, a gente não analisou pergunta por pergunta, a gente analisou as 3 respostas juntas, em conjunto, para conseguir identificar se eles entenderam esse processo ou não. Então, na primeira categoria, a gente tem os estudantes que entenderam o processo e as ações desse processo. E aqui a gente trouxe algumas respostas. Da pergunta 1. Um aluno respondeu que é a emissão espontânea de raios de um átomo instável. Ela ocorre justamente pela instabilidade do átomo. Pela resposta da pergunta 2, é a emissão por partículas, alfa, beta, negativo e positivo, porque a gente também trabalhou o que era o beta positivo e o beta negativo, né? Emissão por onda eletromagnética dos raios gama. E a resposta da pergunta 3 é quando um elemento radioativo decai para outro. Exemplo, rádio que decai para radônio. Então, a gente conseguiu verificar que os estudantes compreenderam todo esse processo da radioatividade, mas também responderam corretamente as perguntas, identificando o que é o decaimento, o que é a radiação e o que é a radioatividade. E eles também utilizaram uma linguagem mais científica, sem recorrer a conceitos e termos do senso comum. A segunda categoria, então, estão aqueles estudantes que não conseguiram identificar esses 3 termos que nós pedimos nas perguntas: decaimento, radiação e radioatividade. A resposta da pergunta 1 para esse estudante é a ação espontânea que causa desintegração do núcleo, pois isso é radioativo. Durante a aula, nós explicamos que desintegração é um termo que pode aparecer, mas que é errado, porque não é como se o núcleo estivesse se desintegrando em várias partes, ele está se transformando num outro. A resposta da pergunta 2, alfa, beta e ondas eletromagnéticas. Então, aqui entendeu que tem a alfa, a beta, mas não soube especificar que isso é uma liberação na forma de partículas, e não soube identificar também que a onda eletromagnética em questão é os raios gama. Para a pergunta 3, é o funcionamento instável, que forma a radiação a fim de diminuir a energia.
está parcialmente correto. O átomo ele é instável, ele quer liberar esse excesso de energia, essa liberação de energia é na forma de radiação, mas a resposta não está estruturada com uma linguagem científica adequada, está um pouco confusa, né? E outro exemplo de resposta da pergunta 3 é quando, conforme o tempo passa, o rádio vira chumbo ao longo do prazo. Porque isso realmente acontece, né? Ao final de toda a cadeia de decaimento radioativo, normalmente os elementos todos se transformam em chumbo. Isso acontece num processo muito longo, a longuíssimo prazo, e o estudante ele captou essa ideia. Então, foi possível observar que os estudantes compreenderam esse processo natural da radioatividade, mas se confundiram um pouco sobre o que é decaimento radioativo, radiação e radioatividade. Segundo os autores, Silva, Bezerra e Aquino, a radioatividade não é um tema totalmente novo para a maioria dos alunos, porque os alunos já interagem com esses termos pelos meios de comunicação oficial, pelas redes sociais, jornais, revistas, TV, e principalmente pelas redes sociais, né? Mas isso não é uma garantia de que os alunos consigam conceituar bem, terem esses conceitos bem definidos. E é por isso que o professor ele tem um papel fundamental nesse processo de construção ou ressignificação desses conceitos para os estudantes. Então, concluindo, percebe-se que o ensino dos conceitos de radiação e de radioatividade baseados na história da cientista da Curie contribuiu para que todos os estudantes participantes compreendessem esse processo desse fenômeno como um todo, além desse ensino ter sido feito de forma contextualizada. Isso ratifica um fato já identificado na literatura, que é o potencial que a história de cientistas tem para o ensino de ciências, porque a história da Curie foi um elemento importante na compreensão desse processo e na construção de um novo conhecimento ou na ressignificação daqueles conceitos e termos que os alunos já conhecem. Por fim, se destaca que pesquisas voltadas para essa temática são de grande relevância para a atualidade, porque elas também promovem o desenvolvimento integral dos estudantes e essa compreensão impacta o modo como os sujeitos se relacionam no meio em que nós vivemos. Por fim, queria agradecer à CAPES e à CNPq, e essas são as referências, um recorte das referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada.